E se eu te dissesse que a força mais poderosa para transformar completamente a sua vida não está fora, não depende de ninguém, nem de circunstâncias e nem de sorte? E se eu te mostrasse que essa força já está dentro de você, apenas adormecida, esperando ser ativada? Sim, existe uma energia invisível aos olhos, mas absolutamente real, capaz de abrir portas, criar oportunidades, romper limitações e literalmente transformar sonhos em realidade. Essa força se chama fé. Mas não estamos falando daquela fé limitada a rituais, a práticas religiosas ou a simples espera passiva por milagres. Estamos falando de uma fé que é muito mais do que uma crença. É uma força criadora, é uma energia viva, que molda, influencia e constrói tudo aquilo que você pensa, sente e vive. E quer você esteja consciente disso ou não, essa força já está atuando na sua vida, a todo momento, 24 horas por dia. A maioria das pessoas cresceu acreditando que fé é apenas esperar que algo bom aconteça, como se fosse uma esperança, frágil, quase um desejo perdido no vento. Mas a verdade é que isso não é fé. Fé não é esperar de braços cruzados que o universo, Deus ou a vida tragam uma solução mágica. Fé também não é uma crença vazia, cheia de dúvidas, que oscila de acordo com as circunstâncias. Fé é convicção. É uma certeza tão profunda, tão inabalável, que mesmo quando tudo no lado de fora parece dizer o contrário, por dentro você já sabe que a vitória é sua, que o milagre já aconteceu, que a conquista já é realidade no invisível e só está aguardando o tempo da manifestação. É exatamente isso que diferencia quem vive uma vida de transformação daqueles que vivem na estagnação. Porque a verdadeira fé não espera. A verdadeira fé cria. Ela antecipa o que quer. Ela molda o invisível até que se torne visível. Ela sente o sabor da vitória antes mesmo da batalha começar. Ela não pergunta se é possível. Ela afirma: já está feito. Tudo aquilo que você experimenta hoje na sua vida é, sem exceção, um reflexo direto daquilo que você acredita no seu interior. Sua realidade externa é o espelho fiel da qualidade da sua fé interna. Quando sua fé está ancorada no medo, na dúvida, na insegurança e na escassez, sua vida inevitavelmente se preenche de limitações, de frustração, de bloqueios e de uma constante sensação de estagnação, como se tudo fosse difícil, pesado, travado. Mas quando sua fé está fundamentada na certeza, na abundância, na confiança plena de que você é capaz, de que é merecedor e de que é possível, sua vida começa a florescer de uma forma quase mágica. As portas se abrem, as oportunidades surgem, as pessoas certas aparecem, os recursos vêm, e o impossível simplesmente se dobra diante da sua convicção. A fé não é um conceito abstrato, ela é uma força real, viva e concreta, que está atuando silenciosamente na construção da sua realidade a cada segundo. Tudo o que você vê, sente e vive é um retrato exato daquilo que você aceitou como verdade dentro de você. E aqui está uma das maiores revelações que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas, consciente ou inconscientemente, alimenta mais os próprios medos do que a própria fé. E é exatamente por isso que tantas vidas estão travadas, presas na dúvida, na escassez, no ciclo interminável de frustração. As pessoas passam boa parte dos seus dias regando pensamentos de fracasso, de incapacidade, de insegurança, de impossibilidade. Elas reforçam, sem perceber, as próprias limitações, dizendo para si mesmas que não conseguem, que não são boas o suficiente, que não merecem, que não dá, que não é para elas. E o mais chocante é entender que a mente, assim como um jardim, não distingue o que é bom ou ruim. Ela apenas floresce aquilo que é alimentado com mais frequência. Se você não planta pensamentos de fé, de coragem, de prosperidade, de vitória, automaticamente o terreno fértil da sua mente
será invadido pelas ervas daninhas da dúvida, do medo e da estagnação. Porque se você não está conscientemente cultivando sua fé todos os dias, saiba que está inconscientemente alimentando seus próprios sabotadores. Existe uma verdade universal tão poderosa, tão imutável, que atravessa séculos, culturas, religiões e até fronteiras científicas. Tanto Jesus nas Escrituras Sagradas quanto Napoleon Hill, após décadas estudando os maiores milionários e realizadores da história, chegaram exatamente à mesma conclusão. Aquilo que você acredita com convicção se materializa na sua vida. Não é metáfora, não é discurso motivacional, não é uma ideia romântica, é uma lei tão real quanto a lei da gravidade. Na Bíblia, em Provérbios 23:7, está escrito: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E Napoleon Hill afirmou com total clareza: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Perceba que não basta apenas imaginar, sonhar ou desejar. Existe uma chave fundamental: acreditar. Mas não acreditar de forma superficial, não uma fé rasa e instável, que vacila ao primeiro sinal de dificuldade. É uma fé sólida, uma convicção inabalável que vibra no seu interior, que molda seus pensamentos, influencia suas emoções, impulsiona suas ações e, inevitavelmente, constrói sua realidade. Isso significa que você não recebe da vida aquilo que quer casualmente. Você recebe aquilo que acredita com todas as forças, aquilo que você aceita como verdade no seu íntimo. Essa é uma lei espiritual, mental e até quântica. Você emana sua fé em forma de energia, que retorna, como circunstâncias, pessoas, situações e resultados alinhados exatamente com o padrão da sua crença. Portanto, acreditar não é opcional. É um ato criativo. É o ponto de partida de tudo. Toda transformação começa na crença. Toda vitória nasce primeiro na sua mente, no invisível, antes de se materializar no visível. Existe um segredo que os grandes realizadores da história compreenderam e aplicaram com maestria, e que pouquíssimas pessoas entendem: o poder de visualizar, de sentir e de viver internamente a realidade desejada antes mesmo dela existir fisicamente. Thomas Edison, antes de iluminar o mundo com a invenção da lâmpada, falhou milhares de vezes. Mas, dentro da sua mente, ele já se via trazendo luz para as cidades. Henry Ford foi desacreditado inúmeras vezes, mas dentro de si, ele já dirigia o automóvel que revolucionaria o mundo. Steve Jobs enxergava a revolução digital muito antes do primeiro iPhone ser criado. Walt Disney, chamado de louco por bancos e investidores, já via os castelos, os parques, os personagens e o império de sonhos que hoje encanta o planeta, mesmo quando só existia papel, lápis e recusa. Esses homens não apenas desejavam, eles não apenas sonhavam, eles acreditavam de forma tão intensa, tão real, tão concreta, que aquilo que ainda não existia no mundo físico já era absolutamente real dentro deles. Eles não perguntavam se era possível, eles afirmavam: já está. Feito. Eles não esperavam que as condições fossem perfeitas, que o mundo acreditasse, que alguém aprovasse. Eles simplesmente ancoravam sua fé no invisível e começavam a agir como se aquilo já existisse. E é exatamente esse nível de fé criadora, essa convicção tão vívida e poderosa, que separa os que transformam o impossível em possível daqueles que passam a vida inteira presos à dúvida, à escassez e à mediocridade. A pergunta é: você está se permitindo viver esse tipo de fé? Você está se autorizando a acreditar com tamanha força que sua mente, seu corpo e suas ações já começam a se alinhar como se sua vitória fosse apenas questão de tempo? Aqui surge um dos maiores ladrões de sonhos da humanidade. Um inimigo silencioso, sorrateiro e devastador: a dúvida.
Ela é como uma rachadura invisível que se forma lentamente na base de um grande edifício. No começo parece inofensiva, quase imperceptível, mas, se não for rapidamente reparada, compromete toda a estrutura e leva tudo ao colapso. A dúvida age exatamente assim na sua vida. Enquanto você mantém sua fé firme, seus olhos no seu propósito, sua mente ancorada na vitória, você avança, rompe limites, faz o impossível acontecer. Mas basta um momento de vacilo, basta dar ouvidos às vozes do medo, às opiniões alheias, aos fracassos do passado, e a dúvida começa a corroer a sua força, a enfraquecer sua convicção e a sabotar seus passos. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro quando caminhava sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fazia o impossível, desafiava as leis da natureza, caminhava sobre o sobrenatural. Mas no instante em que olhou para o vento, para as ondas, para o barulho do caos ao seu redor, a dúvida entrou, e ele começou a afundar. E Jesus perguntou: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse episódio não é uma simples história bíblica. É um retrato fiel do que acontece na sua vida todos os dias. Enquanto sua mente está alimentando a fé, você anda sobre qualquer dificuldade. Mas no exato momento em que permite que a dúvida se instale, você começa a afundar nas próprias limitações. A dúvida paralisa, a dúvida adia decisões, a dúvida transforma oportunidades em arrependimentos futuros. E é aqui que mora o grande alerta. Toda vez que você dá mais atenção ao medo do que à sua fé, você está, sem perceber, entregando sua vida nas mãos das circunstâncias, e não nas mãos do seu próprio poder criador. Existe outro fator extremamente poderoso que poucos percebem, mas que tem um impacto direto e brutal na força da sua fé: o ambiente ao seu redor. Sim, aquilo que te cerca, pessoas, conversas, conteúdos, notícias, opiniões, energia, está, a todo momento, fortalecendo ou destruindo a sua fé. Você pode até estar cultivando pensamentos positivos, fazendo afirmações, tentando manter sua mente firme, mas se está cercado de pessoas que vivem reclamando, que te lembram dos seus fracassos, que falam de crise, de escassez, de medo, de derrota, essas sementes tóxicas vão, sem que você perceba, envenenar sua mente, drenar sua energia e sufocar sua fé. E a Bíblia já alertava claramente sobre isso em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa que, por mais forte que você tente ser, ninguém é imune à influência constante do que ouve, vê e vive todos os dias. Assim como um agricultor protege seu jardim das pragas, dos insetos e dos predadores, você precisa proteger sua mente dos ladrões de fé. Isso não significa se isolar do mundo, mas significa escolher com extrema inteligência quem você escuta, com quem você anda, quais conteúdos você consome, quais conversas você permite entrar na sua vida. Porque, acredite, se você se rodeia de pessoas que vibram medo, escassez e fracasso, você começa lentamente a absorver essa vibração sem nem perceber. Mas, quando você se conecta com pessoas que vibram vitória, que acreditam, que prosperam, que te impulsionam, sua fé se torna um fogo que nada nem ninguém pode apagar. Sua fé se torna blindada, inquebrável, poderosa. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável: como proteger, fortalecer e elevar sua fé a um nível onde nada e ninguém possa mais abalar? A resposta está na aplicação prática e diária de 3 pilares absolutamente inegociáveis. O primeiro pilar é a reprogramação da mente. Isso significa que todos os dias, sem exceção, você precisa alimentar sua mente com pensamentos, imagens, palavras e emoções alinhadas com o futuro que deseja criar. A mente é como um jardim. Se você não planta as sementes certas, as ervas daninhas crescem sozinhas. Portanto,
Se você não ocupa sua mente com afirmações de poder, de abundância, de capacidade, ela será automaticamente invadida por dúvidas, medos e escassez. É um processo ativo, intencional, diário. O segundo pilar é a ação consistente. Porque, como a própria Bíblia ensina em Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta acreditar, visualizar, declarar, se você não age. A fé verdadeira não espera condições perfeitas, não espera se sentir preparado, ela age apesar do medo, apesar das incertezas, apesar das circunstâncias. Cada passo dado em direção ao seu objetivo reforça a sua própria crença de que é capaz, de que é possível, e isso retroalimenta sua fé, fazendo ela crescer exponencialmente. E o terceiro pilar é a proteção do ambiente. Você precisa, com urgência, blindar sua mente dos sabotadores externos. Isso significa reduzir drasticamente o contato com pessoas negativas, com conteúdos tóxicos, com conversas que te puxam para baixo, e aumentar seu convívio com tudo aquilo que eleva sua energia, que fortalece sua fé, que te inspira e te impulsiona. Porque, no fim das contas, você se torna a média das pessoas com quem mais convive e dos conteúdos que mais consome. Esses três pilares, reprogramação da mente, ação consistente e proteção do ambiente, são os alicerces de uma fé inabalável, de uma mente co-criadora, capaz de transformar qualquer sonho em realidade concreta. Existe uma tríade absolutamente poderosa, uma sequência que, quando compreendida e praticada, se torna o verdadeiro código da cocriação consciente. Pensar com fé, falar com fé e agir com fé. E tudo começa no campo invisível do pensamento. Cada pensamento que você permite permanecer na sua mente é uma semente plantada no solo fértil da sua realidade. Se você pensa com fé, se visualiza vencendo, se imagina prosperando, se vê saudável, abundante, realizado, essa imagem mental começa a ganhar força, começa a se transformar em emoção, em convicção, em energia vibracional, que passa a emitir sinais claros para o universo, alinhando circunstâncias, pessoas, oportunidades e recursos na mesma frequência daquilo que você deseja. Mas não para por aí. O segundo passo desse código é falar com fé. E aqui entra um dos maiores segredos da criação. Suas palavras são decretos. Cada vez que você diz, eu não consigo, isso não é para mim, é difícil, nunca vai dar certo, você está assinando contratos invisíveis com a escassez, com o fracasso, com a limitação. A Bíblia é claríssima em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras são comandos criativos, são códigos que moldam sua atmosfera, sua vibração e sua própria realidade. Por isso, fale como quem já venceu. Declare como quem já possui, mesmo que os olhos naturais ainda não vejam. E por fim, vem o terceiro passo, agir com fé. Porque não basta pensar e falar se você não se move. A fé que não se traduz em ação é uma fé morta, uma fé ilusória. Agir com fé é levantar todos os dias e dar passos na direção daquilo que você deseja. Mesmo sem garantias, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. É confiar tanto no resultado que você já se comporta, já se posiciona, já vive como quem sabe que a vitória é inevitável. Quando você pensa, fala e age com fé, você ativa uma força tão poderosa que sua realidade não tem outra opção a não ser se curvar diante da sua convicção. Existe um ingrediente extraordinário que potencializa e acelera o poder da fé, de uma maneira quase sobrenatural: a gratidão. E aqui não estamos falando daquela gratidão superficial, que surge só quando tudo dá certo. Estamos falando de uma gratidão elevada, intencional, consciente, que se manifesta antes mesmo do resultado aparecer no mundo físico. Quando você agradece antecipadamente, quando você declara, eu sou grato pela vitória que já é minha,
Eu sou grato pela abundância que já me pertence. Eu sou grato pelas portas que estão se abrindo, mesmo que eu ainda não. Veja, você está ativando um sinal extremamente poderoso, tanto para o seu cérebro quanto para o universo. A gratidão é a linguagem de quem tem fé inabalável. Porque quando você agradece, você está afirmando: eu já creio, eu já recebi, eu já possuo. E isso cria um alinhamento vibracional tão forte, tão preciso, que começa a atrair tudo aquilo que corresponde à frequência dessa gratidão. A Bíblia ensina isso com total clareza em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. E Napoleon Hill também observou, ao estudar os homens de sucesso, que todos eles, sem exceção, cultivavam o hábito da gratidão constante, independentemente das circunstâncias. Isso não é coincidência. A gratidão tira seu foco da falta e te coloca na frequência da abundância. Ela silencia a ansiedade, enfraquece o medo, dissolve a dúvida e fortalece sua fé de forma exponencial. E aqui vai uma prática simples, mas transformadora. Todos os dias pela manhã, escreva ou declare 5 coisas pelas quais você é grato, mesmo que ainda sejam invisíveis no mundo físico. E à noite, agradeça por cada pequena vitória, cada progresso, cada sinal que o dia te trouxe. A gratidão é o combustível que faz sua fé subir de nível, que abre portas onde só existiam paredes e que transforma o invisível em realidade concreta de forma muito mais rápida do que você imagina. Quando você compreende profundamente tudo isso, chega a um entendimento que muda completamente sua percepção de vida. Você não é vítima das circunstâncias. Você nunca foi refém do acaso. Você é, e sempre foi, co-criador da sua própria realidade. E isso não é apenas uma filosofia bonita, é uma verdade espiritual, mental e científica. Tudo aquilo que você vive hoje, sem exceção, é resultado direto do que você acreditou, pensou, falou e fez de forma consistente ao longo do tempo. E se você aceitar isso com toda a força do seu ser, você desbloqueia um poder que estava adormecido dentro de você desde sempre. A sua fé hoje está moldando o seu futuro. Se você acredita na escassez, na dificuldade, no fracasso, é exatamente isso que você irá continuar experimentando. Mas se você decide, aqui e agora, mudar seu padrão interno, alimentar sua mente com pensamentos de abundância, de possibilidades, de vitória, de realização, então sua realidade começa a se transformar imediatamente. Porque não existe força mais poderosa no universo do que uma mente alinhada com uma fé inabalável. A vida que você deseja já existe no campo invisível, já está sendo moldada, aguardando apenas um único sinal seu. O sinal da convicção. Quando você diz para si mesmo e para o universo: minha fé cria meu futuro, você não está apenas falando, você está decretando, ativando, co-criando uma nova linha de realidade onde o impossível se dobra, onde as portas se abrem, onde os milagres se tornam rotina e onde você, finalmente, assume seu lugar como protagonista da sua história. Agora que você compreendeu essa verdade poderosa, a decisão está nas suas mãos. Você pode simplesmente fechar este vídeo, voltar para a sua rotina e continuar permitindo que o medo, a dúvida e as limitações determinem o rumo da sua vida. Ou você pode, a partir de agora, tomar a decisão mais poderosa que um ser humano pode tomar: assumir o controle da sua própria realidade. Entenda, nada, absolutamente nada, vai mudar lá fora se você não decidir mudar aqui dentro. O mundo externo é apenas o reflexo exato do mundo interno. Se você quer transformação, se você quer prosperidade, se você quer viver uma vida de abundância, de realizações, de vitórias, tudo começa na sua fé. A sua fé cria o seu futuro. Isso não é uma teoria, é uma lei espiritual, uma lei mental, uma lei universal.
Então, pare agora, respira fundo e faz um pacto com você mesmo. Declara nos comentários, escreve isso com força, como se estivesse assinando um contrato com o universo. Minha fé cria meu futuro. Isso não é apenas uma frase, isso é um decreto, isso é um compromisso. Isso é o primeiro passo visível de uma transformação invisível que começa exatamente agora, dentro de você. E se essa mensagem fez sentido para você, se ela te tocou, se ela acendeu uma chama aí dentro, então eu te convido a ir além. Se inscreva no canal agora mesmo, ativa o sino das notificações, deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Porque quando você espalha luz, quando você multiplica o que te fortalece, o universo devolve para você em bênçãos, oportunidades e abundância. O mundo precisa de mais pessoas despertas, conscientes e com fé ativa. E tudo isso começa agora, porque a sua fé cria seu futuro.